todo mundo a mensagem levai. Jesus em breve virá. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus em breve virá. Ele anunciou em sua palavra que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria primeiro para restaurar todas as coisas. Jesus em breve virá. Ouçamos neste instante mais uma mensagem de fé, para que você fique a par da grande obra que Deus está realizando nestes últimos dias. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E enviei-lhe a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Senhor nosso Deus, nosso amoroso Pai Celestial, humildemente em Tua presença, nesse instante, nós rogamos o Teu amparo e a Tua proteção, sabendo nós, Senhor, que não temos nenhuma capacidade própria, sabendo nós que não somos dignos de estar nesse lugar, de estar nesses bancos, não temos dignidade nem de quer de segurar este livro, porque o Seu nome já é livro sagrado. Mas um que é digno tomou o nosso lugar, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, assumiu o nosso lugar, morreu por nós e derramou seu sangue em propiciação dos nossos pecados, e nos comprou para Deus e nos fez reis e sacerdotes. Portanto, Senhor, que seja esse Espírito de Cristo em nós, tanto no falar quanto no ouvir, que seja o Senhor fazendo o trabalho através da Tua igreja, nos purifica, nos santifica, através da palavra que o Senhor já tem anunciado, e que as coisas que forem ensinadas, que seja de ajudas para os Teus filhos, que seja de esclarecimento para os nossos ouvintes, e que eles cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste nome precioso nós te pedimos, amém e amém. Pode sentar. Nosso abraço fraternal para todos os nossos ouvintes que nos ouvem através do rádio, aqueles que nos ouvirão futuramente através da gravação. Nós estamos falando um pouquinho sobre profetas e profecias. E já temos ensinado em programações passadas o que é o profeta. Profeta é aquele que possui o dom de profecia. Profeta é guiado por indícios e sinais, e ele pode predizer algo que vai acontecer no futuro. Ele pode ser levado ao passado e ver o que realmente aconteceu, e pode te mostrar o que em verdade está acontecendo no tempo presente. Então, para um profeta, não existe passado, presente ou futuro, quando ele está no exercício do seu ministério, porque ao profeta vem a palavra, ou a mente de Deus. Aquilo que estava nos pensamentos insondáveis de Deus. A mente de Deus fica aberta sobre o profeta. E ele então pode falar não suas palavras, mas quando ele abre a sua boca, no exercício do seu ministério, ele pode dizer, assim diz o Senhor. E aqueles que eu tenho como profeta, não está mais ouvindo um homem falar, está ouvindo Deus falando através daquele homem. Deus está usando aqueles
lábios. Deus está velado naquele corpo de carne, tão sujeito a falhas e defeitos como qualquer um outro. Mas ele, como profeta, foi chamado por Deus. Antes do seu nascimento, ele já nasce profeta. Como o nosso assunto é sobre profetas e profecias, eu quero vos falar um pouquinho também o que é profecia. Profecia é o dom sobrenatural que se permite conhecer as coisas distantes e futuras. Sendo que um profeta nasce profeta, mas o dom de profecia pode vir para qualquer pessoa que buscar os dons espirituais. Uma vez que o dom de profecia está entre os 9 dons do Espírito Santo, e de acordo com as Escrituras, os dons e as vocações de Deus são dadas sem arrependimento. Um homem, uma mulher, ele pode entregar uma profecia que seja através de uma língua estranha que é interpretada na ordem como está estabelecido pelo profeta Paulo. Pode trazer uma mensagem de advertência, como uma profecia para uma igreja local, para um estado, para uma nação, ou até mesmo para o mundo. Desta feita, o Espírito Santo pode usar esta pessoa e nunca mais voltar a usá-la, porque é um dom de profecia que se manifesta. Esta é a diferença entre o que tem um dom de profecia para aquele que nasce profeta. Um profeta, ele tem o ofício, ele nasce com o ofício, e é chamado de o ofício de filho do homem, porque Deus, a palavra, vem a este homem, e Deus expressa seu desejo, sua vontade, seu conhecimento, sua advertência, através de lábios humanos. Ele nasce para aquilo. E enquanto o dom da profecia precisa ser julgado para ver se combina com a palavra ou não, o profeta, ele não pode ser julgado, porque não é o homem com um dom, é o próprio Deus usando aquele homem. Dentro deste assunto sobre profetas e profecias, como vocês já têm conhecimento disso, em todos os cultos nós fazemos esta mesma introdução, para que os nossos ouvintes não fiquem confundidos, porque eles estão com medo de falsos profetas. E quando Deus envia o verdadeiro, eles não o recebem porque pensam que é mais um falso. No entanto, estão sendo ludibriados e enganados por tantas falsas profecias que têm se levantado. Profecias que não combinam com as Escrituras. O diabo tem os enganado. Por isso, o mensageiro do Senhor, na mensagem à revelação de Jesus Cristo, ele disse que dentro da verdadeira igreja existe a manifestação dos dois espíritos, do de Cristo e do anticristo. Mas pelo Espírito Santo é desmascarado o espírito do anticristo e o diabo então fica sem ação. Para isto precisa-se do dom do discernimento, do dom do conhecimento e da sabedoria para julgar se aquelas coisas são de Deus. Então, nesse assunto agora, nós, dentro deste quadro, desta série de mensagens que temos apresentado aos nossos ouvintes sobre profetas e profecias, nós começamos falando sobre o profeta Enoque, falamos sobre o seu bisneto, Noé, falamos sobre Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, e daí nós demos um pulo de Josué até João Batista, do mesmo jeito que Paulo fez quando escreveu a Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11. E já que nós falamos sobre João Batista, nós também falamos sobre Saulo de Tarso, o homem que pôs o fundamento, como um sábio arquiteto, e como profeta da primeira era da igreja, ele profetizou para os dias futuros, dizendo: eu sei que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos vorazes que não perdoarão o rebanho. Paulo profetizou isto. Bem, Paulo disse: eu sei, eu estou pondo o fundamento, e depois virá outros para construir sobre este fundamento. Então Paulo profetizou que viria lobos vorazes
para destruir o rebanho, mas também profetizou que viria aqueles enviados de Deus, os próximos mensageiros para as eras subsequentes, que viriam para construir em cima do fundamento que ele estabeleceu pelo Espírito. Então eu creio que nós já podemos encerrar esta série de mensagens com esta reunião de hoje, falando sobre Elias, o restaurador, dentro do quadro de profetas e profecias. Elias, o restaurador. Na escritura onde nós lemos, que apresentamos para os nossos ouvintes, está escrito, a Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículo 21, o qual convém que o céu contenha. Em algumas traduções pode estar que o céu se detenha, permaneça. E você pode dizer, mas tem como o céu não permanecer? Tem como o céu não permanecer? Você precisa conhecer as Escrituras da forma que ela se apresentou a nós, da forma que o Espírito Santo a escreveu e a revelou. Tudo que tem princípio tem fim. E a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por isso Jesus pode dizer, passa os céus e a terra, mas a palavra não. A palavra permanece para sempre, porque a palavra é o próprio Deus de eternidade a eternidade. Mas aqui diz que, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. E este tempo da restauração de tudo, Deus falou pela boca de todos os profetas desde o princípio. E se foi profetizado que viria um tempo de restauração, meus ouvintes, teria que haver também o restaurador. E você pode encontrar dentro da sua Bíblia, seja ela usada pelos evangélicos ou pelos católicos, seja qual grupo, você pode encontrar isso exatamente no livro de São Mateus, no capítulo 17, versículo 10 ao 11, quando é falado sobre Elias que viria para restaurar as coisas. Está escrito assim: então os seus discípulos, se aproximando dele, disseram, por que dizem os escribas, por que dizem os doutores da lei, por que dizem os entendidos dos escritos proféticos, que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. E Jesus, respondendo, disse, em verdade eu vos digo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Observe, meus amigos, que Jesus disse que Elias viria primeiro. Nós precisamos entender o sentido bíblico. Primeiro é algo que vem antes, é algo que precede, é algo que se adianta a outra coisa, que vem na frente. Então este Elias, restaurador, viria primeiro do que o quê? Ou do que quem? Então você encontra a resposta nas últimas palavras do Antigo Testamento, quando um outro profeta, já que estamos falando sobre profetas e profecias, um outro profeta profetizou desta vinda. Você encontra isso em Malaquias. Em Malaquias, no capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, ou Elias o profeta, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Os discípulos perguntaram a Jesus, porque dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, quando você pega a concordância da Bíblia, se você tem sensibilidade espiritual para conhecer estas coisas, você vai voltar um pouquinho atrás do Antigo Testamento, onde é mostrado o que Elias viria precedendo. Ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes do grande e terrível dia do Senhor, teria que aparecer na terra um homem, um profeta, um anjo mensageiro, para esclarecer às pessoas tudo aquilo que o diabo tentou apagar de suas mentes, de sua memória, dos escritos, daquilo que foi deixado de lado. Viria alguém para trazer a restauração.
nesta parte final, porque eu creio que concluiremos hoje, neste estudo, a série sobre profetas e profecias, que já se estende por quase 8 cultos, mais ou menos assim, aproximadamente, nós desejamos considerar o último dos mensageiros prometido para o tempo final, o qual deveria aparecer antes da grande tribulação. Nós sabemos que a grande tribulação deverá tomar lugar depois do arrebatamento dos santos, depois que a igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro for tomada da terra, aí sim é que virá a grande tribulação. Na epístola do apóstolo São Paulo, a primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4, tem uma escritura tão conhecida, mas tão pouco compreendida, que eu gostaria de ler ela para vocês nesse instante. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos, ou os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois que se cumprir esta última parte disto que nós acabamos de ler, eu disse a última parte, porque são 3 fases. O mesmo Senhor desceria do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E nós sabemos que este acontecimento está em pleno processo. Alarido, voz, para depois a trombeta. O alarido, nós conhecemos isto. É o grito da meia-noite. Eis o esposo, saí-lhe ao encontro. O alarido é a mesma voz. É o anjo de Apocalipse 18. Creio que o versículo 4, que diz: sai dela, povo meu. É o mesmo mensageiro, é o mesmo profeta, é o mesmo enviado do Senhor, que vem para restaurar todas as coisas, trazendo uma mensagem de aclamação, chamando os eleitos de todos os grupos religiosos para se afastar de toda crença pagã, de todos os dogmas formais e frios, para deixarem de lado todo pensamento próprio, toda interpretação pessoal, para deixar de lado o comando humano, que não passa de nicolaísmo, quando o homem domina outro homem, quando o homem domina, ou quando o ministro domina outros, ou que um só pode pregar se o outro maior do que ele permitir. Esta mensagem do tempo final, trazida por este anjo mensageiro, que viria restaurar todas as coisas, traz exatamente uma libertação, mostrando-nos o modelo original estabelecido pelo anjo mensageiro da primeira era da igreja, que foi o apóstolo Paulo, que disse: eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, e quem for edificar, preste atenção no que vai edificar sobre ele. A mensagem do Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. A mensagem que viria para preparar os eleitos de Deus deste tempo final, para se prepararem para o arrebatamento. Esta mensagem é exatamente para nos levar de volta às mesmas instruções apostólicas e proféticas, porque é aí aonde o corpo de Cristo está edificado. É sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e neste fundamento Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Todo aquele que recebe a revelação verdadeira de quem Deus é, está edificado sobre esse fundamento, porque a igreja do Deus vivo está edificada na revelação de quem é a pessoa de Jesus Cristo. Então, meus amigos, pelo que nós lemos nestes versículos, nós entendemos que a grande sabedoria de Deus, aquele que conhece todas as coisas, ele colocou 2 ministérios proféticos dentro de uma só escritura. Onde está isto? Exatamente na escritura que eu vos anunciei, de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6.
Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Deus colocou 2 ministérios proféticos dentro desta escritura. Um desses ministérios se cumpriria na vida de outro personagem, João Batista, o primeiro precursor. E o último ministério se manifestaria para o último profeta de Deus enviado para os gentios. E para que isto fique mais claro, um pouquinho mais compreensível para os nossos ouvintes que talvez nunca ouviram falar destas coisas, eu quero falar rapidamente aqui um pouquinho outra vez sobre João Batista. Quem acompanhou nossas programações, quem acompanhou nossos estudos, nós vimos que este personagem, João Batista, ele foi enviado para precursar a primeira vinda do Senhor. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. A ele tocou esta parte, entender isto, mostrar isto para as pessoas. E já falamos sobre este assunto, como foi o ministério de João Batista. Ele veio converter o coração dos pais aos filhos. João Batista não converteu o coração dos filhos aos pais. Ele converteu o coração dos pais aos filhos. Esta é a escritura, como está escrito no livro de São Lucas, no capítulo 1 de São Lucas. Você que tem a sua Bíblia, você pode muito bem ler, ou se você quiser anotar. Tem pessoas que gravam as nossas programações para acompanhar depois, para emprestar para alguém, para evangelizar também. Isso é uma boa coisa. São Lucas capítulo 1, versículo 17 está escrito: irá adiante deles no espírito e virtude de Elias. Isto aqui está o anjo Gabriel falando a Zacarias a respeito de João. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Este foi o ministério de João Batista: converter o coração dos pais aos filhos. O que significa isto? Era converter a fé daquelas pessoas que tinha a visão dos profetas do Antigo Testamento, a fé dos pais ou dos patriarcas, converter eles para dar boas-vindas ao Filho de Deus que estava manifesto na terra. Os filhos de Israel estavam sendo convertido sua fé, sua convicção, sua visão a respeito das profecias, do que eles viram nos profetas, nos patriarcas, no povo do passado, para o Filho de Deus, que estava entregando agora as boas novas, o Evangelho. Por isso o anjo que pregou para os pastores disse: eis que vos trago boas novas de alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E quando isto foi entendido pelos apóstolos, porque o Salvador que nasceu era Cristo o Senhor, o profeta do Senhor disse: Deus não nasce. Mas este que nasceu, que era Cristo o Senhor, quando Pedro teve a revelação de quem era ele: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Depois Pedro disse: este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus que o gerou, o fez Senhor e Cristo. Então João Batista teve a incumbência, aqueles judeus que criam no único Deus verdadeiro, que não era politeísta, eles não eram pagãos, eles não adoravam a 2 ou 3 ou 4 ou 5 como os gentios faziam. Eles adoravam aquele que se manifestou a Moisés dizendo: eu sou. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Era este que os judeus criam. Mas agora, esse Deus estava em uma outra manifestação. Ele gerou o Filho, o tabernáculo de carne, e veio neste Filho, habitou em plenitude, e agora os judeus teriam que se converter àquela manifestação e receber a Jesus como o Messias, o Filho de Deus, no qual Deus estava habitando em totalidade
a ponto dele falar através do Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas de diversos modos e maneiras, a nós nos falou nesses últimos dias através do Filho. Isto é o que está nas Escrituras. João Batista teve esta incumbência de converter o coração dos pais aos filhos, como nós lemos em Lucas 1, versículo 17. Mas vamos para o que nos interessa para os nossos dias. Rapidamente, vamos falar sobre o último mensageiro aos gentios. Talvez você já ouviu isso tantas vezes, mas tem pessoas que não sabem dessas coisas. Tem pastores que não sabem destas coisas. Tem igreja que não sabe destas coisas. Tem igreja que nem sabe a diferença de judeu para gentil. Se soubesse, não estaria tentando abrir igreja lá em Israel para convertê-los. Não é gentil que vai converter judeu. É Moisés e Elias quem vai convertê-los. Mas não tem conhecimento, não sabe nem quem é o pai, não sabe de quem são filhos. Então observe, Deus prometeu enviar o último profeta para os gentios. E este profeta, ao mundo gentil, manifestaria na terra o sinal do Messias. Porque a mesma cabeça que se manifestou para o povo oriental, se manifestaria nos últimos dias para o povo ocidental. É aquilo que Jesus disse: assim como o relâmpago sai do oriente e se manifesta no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas pensam que isto é o rapto. Mas Jesus estava falando exatamente quando o Filho do Homem se manifestasse, ou quando Deus levantasse na terra um homem e usasse aquela carne. Por isso, quando aquele menino tinha 7 anos, foi dito para ele: nunca fumas, não bebas, nem desonre teu corpo de forma alguma, porque eu tenho uma obra para ti quando tiveres maior idade. Porque Deus habitaria naquela carne para cumprir aqui na terra o papel do Filho do Homem, que não foi completo nos dias de Cristo. Ficou à parte para estes últimos dias. Por isso Jesus disse: quando o Filho do Homem se manifestar, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. E exatamente quando o Filho do Homem se manifestou, onde está a fé das pessoas? Que não conseguem ver isto nas Escrituras. Eles não têm fé. Fé é revelação. E estão com seus olhos fechados, tapados. Por isso que não veem o cumprimento da Bíblia nos nossos dias. Eles veem o passado, eles falam sobre o futuro, mas estão cegos quanto ao tempo presente. E por não ver o que está acontecendo no tempo presente, o futuro não se manifestará também para eles. Mas este último personagem aos gentios, este personagem, ele teria que converter os corações dos filhos aos pais. Diferente de João Batista. João era converter dos pais aos filhos. Mas este último profeta mensageiro viria para converter os corações dos filhos aos pais. Quer dizer, ele teria que preparar o caminho para a segunda vinda do Senhor. João preparou para a primeira. Este prepararia o caminho para a segunda. E isto simplesmente significa preparar um povo, aprontar um povo através da palavra para estarem prontos para serem arrebatados. Isto é o que é preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Depois, quando este povo eleito e preparado estiver no auge, alcançar o clímax, ou a estatura do varão perfeito, que tem que vir para a noiva de uma forma completa, mas também tem que vir para cada um de nós individualmente, as 7 naturezas do Cordeiro. Não pense que eu estarei em falta, mas como você está lá adiantado, eu faço parte do corpo, então Deus reveste este poder com as características do Cordeiro. Não, senhores. Isto vem individualmente sobre cada um de nós. Por isso que a mensagem é urgente para o meu coração, para o teu coração. Por isso você escuta esta mensagem como se fosse a última pessoa a ouvi-la. Porque Deus está tratando com você. A salvação é individual. Você não está preocupado com o outro, com o irmão que está do seu lado, com a irmã que se senta do seu lado. Você tem que se preocupar
com você, porque a estatura do varão perfeito, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, é para você. Todos nós, todos os membros do corpo de Cristo têm que estar neste batismo, têm que estar nesta unção, senão não recebe a pedra de coroa. E a pedra de coroa só vem para aqueles que estão no Espírito Santo, para que vocês possam compreender qual foi o trabalho deste Elias restaurador. Foi exatamente através da palavra deixar um povo preparado para dar boas-vindas ao Senhor quando encontrá-lo nas nuvens, no rapto. Depois do rapto, nós teremos, ou o mundo terá, 3 anos e meio de grande tribulação. Eu sei que os meus ouvintes têm ouvido muito falar sobre tribulação. E muitos pregadores ensinam, muitos seminários ensinam que é 7 anos de tribulação. Não, senhores, a grande tribulação é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou de acordo com os anos proféticos, 1260 dias, dá exatamente 3 anos e meio. Não queira fugir disso, porque é o que está estabelecido na Bíblia, tanto no livro de Daniel, como no livro de Apocalipse. O que passa disso é interpretação humana. São 3 anos e meio de ministério de 2 profetas na terra, Moisés e Elias, dando cumprimento à última parte da profecia de Daniel, sobre as 70 semanas que estava estabelecida sobre o povo de Israel. Por isso que no período de 3 anos e meio de grande tribulação, Deus estará, através de Moisés e Elias, chamando os 144 mil judeus. Não são testemunhas de Jeová. Não, senhores. Os 144 mil são judeus. Veja no Apocalipse. É da tribo de Ruben, da tribo de Benjamim, da tribo de José, da tribo de Levi, da tribo de Judá, da tribo de Azer, da tribo de Naftali, de todos eles. 12 vezes 12, 144 mil. Isto é depois que a noiva for arrebatada. Estes se darão, Jesus se dará a conhecer a estes. Mas enquanto isto, a terra estará exatamente passando pela grande tribulação. Neste tempo, o evangelho irá para os judeus, para completar o que eu já vos falei, a última parte da 70ª semana de Daniel. Eu disse a última parte, porque a primeira parte da semana de número 70 foi cumprida pelo ministério de Jesus, que foi exatamente 3 anos e meio. Mas, meus amigos, voltando à nossa escritura inicial para podermos concluir isto aqui. Nós observamos que os discípulos de Jesus, eles tiveram um encontro com os escribas. Eles talvez entraram em algumas discussões, porque eles não criam que Jesus era o Messias. E quando os discípulos foram pregar para ele, dizendo, este é o Messias, ele deu cumprimento, ele está dando cumprimento àquelas profecias. Os escribas disseram, não pode ser, porque Elias vai ter que vir primeiro. Então, os escribas sabiam que antes deste acontecimento, ou antes do Messias se apresentar, um homem com o ministério de Elias teria que estar na terra. O problema é que o Elias estava na terra e eles não conheceram. Porque aquele homem não veio com o nome de Elias. Ele veio com o nome João. O anjo que se apresentou para Zacarias não se apresentou para os escribas, não se apresentou para os sacerdotes e disse, olha, o menino que Isabel vai ter, ele tem a unção, o espírito e virtude de Elias. Quem sabe se o anjo tivesse revelado isso para eles, eles teriam crido na mensagem de João. E se cresce na mensagem de João, consequentemente ia crer na mensagem de Jesus. Mas o anjo não se apresentou para eles. O anjo disse para Zacarias, Zacarias, o menino que vai nascer, ele irá diante dele o espírito e virtude de Elias. Agora, aos discípulos, aqueles que creram em João como profeta, o anjo não disse para eles, olha, este é o Elias. Não precisou de anjos para isso.
Eles conheciam a Escritura, eles conheciam as profecias, e quando eles viram aquele barbudo, quem sabe mal cheiroso, pregando uma coisa totalmente diferente, chamando as pessoas de raça de víbora, o Espírito Santo revelou no coração deles, porque revelação é um canal que está aberto direto entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher, sem interferência de pregador, de pastor, de padre, seja o que for. Deus fala direto no teu coração. Por isso que se chama revelação. O diabo não tem como entrar nisso. Por isso que a igreja tem que estar edificada sobre a revelação. O Espírito Santo revelou para aqueles homens simples que aquele homem era um profeta. E quando aquele profeta apontou o Messias, eles seguiram a Jesus e creram que era o Messias. E lá na frente, eles começaram a dizer para os escribas, para os instrutores da lei: olha, este homem que vocês estão desprezando, ele é o Messias. Eles disseram: não, não é, porque antes Elias tem que vir. Sabe o que Jesus disse? Meus amigos, Elias já veio e eles não perceberam. Não é triste isso? Isto é doído, isto é triste. Eles estavam aguardando, eles criam que o Elias tinha que vir, porque estava na escritura deles, estava no Antigo Testamento. No entanto, o Elias apareceu, pregou, advertiu, batizou, preparou o caminho, apontou o Messias, selou sua vida, tendo sua cabeça cortada, e eles não perceberam. E Jesus, quando ele gritou dizendo que João era o Elias, você acha que foi para toda Jerusalém? Não, senhores, foi exatamente para aqueles discípulos. Ele disse: se vocês querem saber, este era o Elias que havia de vir. É assim que está no livro de Mateus 17, depois da descida do Monte da Transfiguração. É exatamente assim. Então observe, se isto aconteceu na vinda do primeiro precursor, aconteceria exatamente na vinda do último precursor, ou de um homem que nos últimos dias manifestaria também o ministério do profeta Elias. A Bíblia prometeu isto, que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias apareceria na terra, ou um homem com aquele ministério, para outra vez pregar sua mensagem de advertência e de juízo para as pessoas. Mas assim como aconteceu com João, aconteceu também na vida deste último personagem. Eles não querem entender isto. Na verdade, Elias teria que vir primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor. Elias veio, como João Batista veio no passado. Elias restaurou a fé dos filhos de Deus hoje, até a mesma fé dos apóstolos. Mas o mundo sabe disso, as religiões aceitam de forma nenhuma. Mas quando o grande e terrível dia do Senhor estiver aí, quando a grande tribulação cair, quando descobrirem que poucos e desprezados sumiram desta terra, quando descobrirem que quando descobrirem que mulheres, crianças e homens não apareceram em seus trabalhos, não dirigiram seus carros, não amanheceram em suas casas, quando descobrirem que um pequeno grupo de pessoas sumiu da terra, muitos pregadores do Evangelho vão dizer: mas escuta, Elias não tinha que vir primeiro? E outra vez, eles terão que ouvir alguém dizer: Elias já veio e vocês não perceberam. Esta é a verdade. Imagine o privilégio que você tem de saber dessas coisas, quando o mundo todo rejeita isso. Mas, meus amigos, para concluir isto, porque senão os meus ouvintes vão ficar perguntando: escuta, eu já estou ficando com medo, se essas coisas podem acontecer mesmo como estou ouvindo, e eu não quero falhar em ver este personagem como eles falharam em ver João. Observe, quem não aceitou João, não aceitou Jesus. Também quem não aceitar o precursor da segunda vinda, não poderá estar nesta segunda vinda, porque para começar não foram precursados, não foram preparados. E quem prepara é a mensagem deste Elias. Não tem como fugir disso. Mas, meus amigos, quem é este misterioso personagem do tempo do fim? Quem seria este? Vamos recordar um pouquinho uma coisa. O apóstolo Paulo foi o primeiro mensageiro enviado aos gentios.
E ele falou de outros que viria a edificar sobre o fundamento que ele estabeleceu. É o que está escrito rapidamente aqui, em 1 Coríntios. Eu estou levando vocês para as Escrituras, levando os meus ouvintes para as Escrituras, para que eles tenham uma noção de como as coisas teriam que acontecer e que na verdade aconteceu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 11 está escrito: segundo a graça de Deus que me foi dada, isso é Paulo falando, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Isto é o que está escrito. O fundamento está posto. Os que viessem depois de Paulo só iria edificar sobre este fundamento. De modo que, se um profeta judeu, porque Paulo era judeu, ele disse: eu sou judeu de nascimento, da tribo de Benjamim. Se o evangelho, se um profeta judeu trouxe o evangelho para os gentios, então Deus vai devolver também, outra vez, o evangelho para os judeus, através de um profeta, ou de um ministério profético. E por que teria que ser assim? Porque Deus não vai lidar com os judeus, a menos que o tempo dos gentios termine. Quando terminar o tempo dos gentios, então Deus voltará a tratar com os judeus. Lucas capítulo 21, deixe-me ver se a anotação está certinha aqui, onde está esse versículo, para não esquecermos, mas é Lucas capítulo 21, versículo 24. Ele estava falando que um profeta judeu trouxe o evangelho para os gentios. Um profeta agora terá que levar o evangelho dos gentios para os judeus. E isto não pode ser feito enquanto o tempo dos gentios não for concluído. Lucas 21, versículo 24 está escrito: e cairão ao fio da espada, falando sobre os judeus, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Por isso que você vê este sofrimento lá, tantas guerras, tantas perseguições, inclusive líderes de nações falando ultimamente que Israel terá que ser riscada do mapa, banida, destruída, exterminada. Por quê? Não terminou no sentido profético ainda esse tempo dos gentios. E enquanto esse tempo dos gentios permanecer, Israel estará nessa situação, sendo massacrado. Mas quando terminar este tempo dos gentios, quando Deus fechar de todas as formas, e eu creio que isto está acontecendo, esse fechamento de porta não acontecerá num segundo, isso pode já ter acontecido inclusive, isso pode estar acontecendo agora mesmo. Deus pode estar fechando a porta desta arca, fechando a porta da graça, fechando a porta desta mensagem, para que ninguém mais entre, porque está chegando o tempo dele voltar outra vez para os judeus. E quando isto acontecer, haverá exatamente profetas com esta manifestação. Recordando a escritura inicial, nós observamos que Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Meus amigos, se Deus, através do profeta Malaquias, ele disse que enviaria Elias antes do grande e terrível dia, isso nos mostra que um profeta com o espírito e a virtude de Elias deve estar entre os gentios, como nós cremos que esse acontecimento tem se dado, para restaurar todas as coisas. Por quê? Por que isto? Porque este é o precursor da segunda vinda de Cristo, do mesmo jeito que João Batista foi o precursor, com o espírito e virtude de Elias, para fazer a ligadura entre o Velho e o Novo Testamento. Agora,
entre o Novo Testamento e o fim dessa dispensação, entra-se a era do reino. E para a era do reino messiânico, teria que haver um profeta para fazer a ligadura entre uma coisa e outra. Então nós só temos que observar como é que Deus está desenrolando este trabalho. Por quê? João não veio com o nome Elias, mas ele tinha o ministério de Elias. Então, se você observar como Deus trabalhou, você saberá como Deus está trabalhando. Se o Elias da primeira vinda não tinha este nome, o nome era João Batista, então não se admire, povo chamado cristão, não se admire, mundo evangélico denominacional, não se admire se eu vos anunciar que o Elias para o tempo final se chama William Marion Branham. Não fiquem admirados, porque os judeus, os escribas ficaram dizendo: é necessário que Elias venha, é necessário que Elias venha, desmascarando os discípulos. E os discípulos levaram isso para Jesus, dizendo: eles estão dizendo que Elias tem que vir primeiro. Jesus disse: não fiquem preocupados, que Elias veio e eles não perceberam. A mesma coisa teria que acontecer com Elias do tempo final. Ele não nasceria com este nome, com o nome Elias. Não, senhores, sendo que ele tem esse ministério. E para concluir, meus amigos, esta pequena palestra sobre este assunto, para terminar, e agradecendo sua atenção a este presente estudo, que ora vos apresentamos com a ajuda de Deus, eu desejo citar para vocês algumas profecias e visões que Deus mostrou ao reverendo William Branham, a quem nós, que pregamos esta mensagem e anunciamos a voz do sétimo anjo, nós cremos que este homem é o mensageiro de Deus para o tempo do fim, o homem que nasceu com o ministério, o Elias para o tempo final, para preparar um povo, para estarem prontos para o rapto, para dar boas-vindas, para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Então eu quero citar para vocês algumas visões e profecias que Deus deu ao reverendo William Branham. Eu quero citar para vocês as próprias palavras dele. Ele diz assim: porém o Senhor me mostrou uma visão de uma grande e poderosa mulher. Em 1933, isso está escrito em um papel, Deus me mostrou como Roosevelt ele ajudaria a levar o mundo a entrar numa grande guerra. Deus me mostrou como Mussolini faria sua primeira invasão na Etiópia, e ele a tomaria. Porém, Mussolini chegaria a um fim desastroso e desonroso. Deus me mostrou isto em 1933, antes destas coisas que hoje está nos livros de história, nas enciclopédias. Todos sabem que estas coisas aconteceram. William Branham profetizou isto em 1933. Ele diz: Deus me mostrou como 3 ismos se levantaria: fascismo, nazismo e comunismo. E todos os 2 primeiros terminaria. O fascismo e o nazismo seria engolido pelo comunismo. E logo o anjo do Senhor me disse: esta nação finalmente entrará em uma grande guerra com a Alemanha. E na Alemanha se construirá um muro de concreto. E essa foi a linha Magna Norte. 11 anos antes de que houvesse começado a construção. E eu disse que os americanos receberiam uma lição muito dura neste lugar. E em verdade, assim foi. Porém, finalmente, disse eu, venceremos e seremos um dos vencedores nesta guerra entre nós e a Alemanha. E eu disse que logo depois deste tempo, a ciência verdadeiramente progrediria. E assim foi.
fizeram a bomba atômica e tudo. E eu profetizei. Durante seu progresso, eles fariam os carros e constantemente começaram a tomar forma como de um ovo. Os carros assumiram formas arredondadas. E finalmente, eles inventaram um carro, que não precisará ter um volante para ser dirigido. E eu vi uma família indo nele, pessoas lá dentro, e o carro estava funcionando sozinho, girando curvas e tudo. E eu disse, logo vi, eles vão a permitir que a mulher, veja, e eles estão fazendo isso, estão permitindo que elas votem, que elas tenham o direito de votar. Mas eu profetizei que haveria uma mulher poderosa. Recordem, isto também está gravado em fita. Uma mulher poderosa, uma mulher, e ela seria presidente, ou seria uma mulher que represente a Igreja Católica. Representando a Igreja Católica, tomará o controle aqui algum dia, e ela regerá este país. Tudo isso que William Branham profetizou em 1933 está registrado em fitas, está em livros. Livros como A Revelação de Jesus Cristo ou A Era da Igreja de Laodiceia. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, ele diz assim: quantos sabem que um profeta é considerado uma águia? Uma águia, ela é a ave mais forte que temos, é a mais poderosa. Vê? E algumas delas, as suas asas se estendem até 14 pés de um extremo ao outro. Ela pode voar tão alto que nenhum outro pássaro poderá segui-la. Se ele tentar, se desintegra. Suas penas, sua plumagem, vem, é desenhada para aquela forma. Por quê? Porque ela está construída em uma forma especial. E de que lhe serviria subir alto se não pudesse enxergar as coisas? Sim, mas a águia, ela tem olhos com uma visão com a qual ela pode ver longe quando ela chega nas alturas. Assim que essa é a razão que Deus chama a seus profetas de águia. Ele sobe nas alturas como águia e pode ver longe. Isto William Branham pregou na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, que eu deixo, como já disse, a dizer: porque será que Deus compara seus profetas como águia? Porque a águia tem uma visão de longo alcance. Quanto mais ela sobe, mais ela consegue enxergar as coisas. E um profeta, ele tem um dom especial. Por isso, ele pode ver o passado, o presente, o futuro. Ele pode dizer o que vai acontecer. Ele pode dizer as coisas que aconteceram. E pode te mostrar o que está acontecendo. Por isso, se necessitava de um homem com ministério profético. E em especial, o mesmo ministério do profeta Elias. Para nesse tempo final, com toda esta sujeira, com toda esta capa de religiosidade que a terra está coberta, com essas trevas espirituais que o mundo está coberto, precisava-se de um profeta com visão de longo alcance para enxergar as coisas e mostrar para a igreja onde está a verdade e como Deus está trabalhando nesses dias. E um profeta com visão de longo alcance, ele volta ao passado e te traz de volta a mesma mensagem apostólica, o mesmo batismo, a mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Mas assim, como o profeta tem visão de longo alcance, as pequenas águiazinhas, os pequenos filhos de Deus que escutam o profeta, terá também que ter sua visão aguçada. Caso contrário, não vai ver o que o profeta viu e está mostrando. E se você se considera um filho de Deus, uma filha de Deus, uma águia que também deseja voar nas alturas espirituais livres em Cristo Jesus, então o conselho de Deus para esse tempo final, para este mundo que está nestas trevas chamada Laodiceia, o conselho de Deus é este: aconselho-te que de mim comprem ouro provado no fogo, vestidos para cobrir tua nudez e colírio para ungir teus olhos, para que veja
Então, se você quer colírio para os seus olhos para ver, obtenha a visão da águia, obtenha o ensinamento do profeta para o tempo final que veio precursar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, meus amigos, nós encerramos a nossa minissérie sobre profetas e profecias, desejando a cada um de vocês que a bênção de Deus, a graça do Senhor nosso Deus, seja manifesta na vida de cada um de vocês, e que o conhecimento da palavra, a revelação das Escrituras, seja como uma rocha na qual você possa edificar a sua fé, onde nenhum vento de doutrina possa te abalar, porque você estará edificada sobre Jesus Cristo, a rocha das eras. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé. Senhor nosso Deus, obrigado pela chuva que cai. Obrigado também pela chuva de ensinamento. O Senhor enviou um profeta exatamente para isto, para nos trazer este ensinamento. E eu estou consciente, Senhor, eu estou consciente, meu Deus, que nenhuma destas palavras é minha própria, que eu não teria como saber destas coisas se o Senhor não tivesse nos mandado um profeta. Nenhum de nós conheceria o teu plano se o profeta não nos tivesse mostrado. Por isso, Pai amado, o Senhor recolheu o mensageiro, mas deixou homens, deixou pessoas que podem levar adiante isto. Por isso que a mensagem continua chegando em nossas mãos. Por isso que aquilo que o profeta pregou continua sendo trazida até nós, meu Deus. Por isso nós podemos hoje, com toda segurança, receber os livros deste mensageiro, as gravações dele, porque o Senhor colocou alguém para distribuir isto. E cada um de nós, Senhor, também somos pequenos distribuidores, porque não adiantaria nada o Senhor ter mandado um profeta e ele pregar, dar a sua vida por isto, passar horas e horas pregando, passar semanas em jejuns, passar 8 horas no púlpito orando pelos enfermos, passar 6 horas pregando uma única pregação, para depois o filho dele, com todo o trabalho, com todo o amor, distribuir isso para todas as nações, e depois que isto chega em nossas mãos, a gente guardar na estante, apenas como enfeite, apenas como completando a coleção. Não, Senhor, estas coisas têm que ser levadas adiante, e pedimos que o Senhor nos ajude a levar estas coisas a todos os eleitos e predestinados que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. O Senhor conhece as nossas fraquezas e as nossas debilidades, como homens e mulheres que somos. Te pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo que o Teu Espírito Santo nos ajude e que possamos a cada dia nos santificar mais, para podermos cumprir nosso papel como homem e mulher, como filhos e filhas de Deus, que seja apenas para assoviar, que seja apenas para cantar, que seja apenas para fazer oração, ou mesmo apenas para fazer um convite para alguém, mas que tudo seja com a direção do Teu Espírito Santo, Senhor, para que assim a Tua obra seja feita aqui na terra, para a glória do nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e Te pedimos. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em Ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ajude. Deus os abençoe. Obrigado pela presença de cada um.